Olá, eu sou a Andy Correa. Se você gosta de mistérios, crimes reais, histórias antigas e acontecimentos que desafiam a lógica, este é o seu lugar. Porque hoje vamos mergulhar em mais uma história que marcou a vida de muitas pessoas. Antes de começar, já deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora apague as distrações e venha descobrir comigo o que realmente aconteceu. Madrid, Espanha, primavera de 1993. Em um dos bairros mais ricos e considerados mais seguros do país, uma jovem de apenas 22 anos saiu para sua corrida matinal. Era um percurso conhecido, uma rotina que repetia frequentemente. Ela acreditava que voltaria para casa poucos minutos depois, mas alguém já estava observando. 2 homens circulavam pela região procurando uma oportunidade. Eles não tinham um plano sofisticado, não escolheram uma vítima específica. Bastava que alguém estivesse sozinho. Em questão de minutos, Annabel Segura desapareceria sem deixar qualquer vestígio. Durante semanas, toda a Espanha acompanhou uma busca desesperada. A família acreditava que ela ainda pudesse estar viva. A polícia mobilizou centenas de agentes. O país inteiro esperava por um final feliz. Mas a verdade, escondida por trás daquele desaparecimento, era muito mais cruel do que qualquer pessoa imaginava. Hoje, vamos reconstruir, passo a passo, um dos casos criminais mais marcantes da história da Espanha. Uma investigação repleta de erros, esperança, desespero e uma descoberta que chocou milhões de pessoas. Respire fundo, porque essa história começa agora. Após o desaparecimento de Annabel, muitas pessoas passaram a conhecê-la apenas como a jovem sequestrada. Mas antes daquele dia, ela era simplesmente uma jovem cheia de planos. Annabel Segura era uma estudante de 22 anos, filha de uma família de classe média alta, vivia com os pais em Moraleja, urbanização localizada ao norte de Madrid, conhecida por suas ruas arborizadas, grandes residências e forte esquema de segurança. Era um lugar onde muitas famílias acreditavam estar protegidas da violência que atingia outras regiões da Espanha. Os amigos a descreviam como uma pessoa reservada, educada e muito responsável. Ela gostava de esportes, gostava de manter uma rotina saudável, era bastante próxima da família e sonhava em construir uma carreira profissional. Nada indicava que estivesse sendo perseguida ou ameaçada. Sua vida seguia normalmente. Foi justamente a normalidade que tornaria seu desaparecimento ainda mais perturbador. Como alguém poderia simplesmente desaparecer em plena luz do dia em um dos bairros mais seguros do país? Essa era a pergunta que logo dominaria toda a Espanha. Era segunda-feira, 12 de abril de 1993. Amanhã amanheceu agradável. Como fazia frequentemente, Annabel vestiu roupas esportivas e saiu para correr. Ela não levou documentos, não carregava grandes quantias em dinheiro, também não avisou exatamente qual seria seu percurso, porque aquele trajeto já fazia parte da rotina dela. Para ela, seria apenas mais um treino. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, 2 homens dirigiam lentamente uma velha caminhonete. Eles conversavam sobre dinheiro, sobre dívidas, sobre a necessidade de conseguir uma grande quantia rapidamente. Nenhum deles era um criminoso experiente. Não pertenciam a uma organização especializada em sequestros. Na verdade, o plano era extremamente improvisado. Eles pretendiam sequestrar alguém que tentasse pertencer a uma família rica e exigir um resgate milionário. Não havia uma vítima definida. Eles apenas esperavam encontrar a oportunidade perfeita. E naquela manhã, acreditaram tê-la encontrado. Enquanto corria, Annabel passou por uma das ruas da região. Foi nesse momento que a caminhonete reduziu a velocidade. Os 2 homens observaram a jovem. Ela estava sozinha, sem qualquer proteção, sem imaginar que estava sendo seguida. Em poucos segundos, eles tomaram a decisão. Atravessaram o veículo à sua frente, desceram rapidamente e tentaram obrigá-la a entrar. Mas Annabel reagiu.
Ela lutou, gritou, tentou fugir. A resistência inesperada fez com que os sequestradores entrassem em pânico. O que deveria ser um sequestro rápido transformou-se em uma situação caótica. Mesmo assim, eles conseguiram colocá-la dentro do veículo. Em questão de segundos, a caminhonete desapareceu. Na rua, ficaram apenas algumas testemunhas confusas. Ninguém imaginava que havia acabado de presenciar o início de um dos maiores casos criminais da Espanha. Quando Annabel não voltou para casa no horário esperado, a preocupação começou. No início, a família acreditou que pudesse ter acontecido algum imprevisto, talvez tivesse encontrado uma amiga, talvez tivesse estendido a corrida, mas os minutos passaram, depois vieram as horas, e ela continuava desaparecida. Os pais iniciaram buscas por conta própria. Telefonaram para conhecidos, visitaram hospitais, para encontrar qualquer informação. Nada, nenhum sinal, nenhuma notícia. Foi então que decidiram procurar a polícia. Naquele momento, ainda ninguém imaginava que o caso mobilizaria investigadores, jornalistas e milhões de pessoas em toda a Espanha. O desaparecimento de Annabel deixaria de ser um drama familiar para se transformar em uma investigação de repercussão nacional. Mas enquanto a polícia organizava as primeiras buscas, os sequestradores enfrentavam um problema inesperado. O plano improvisado começava a sair completamente do controle, e uma decisão, tomada poucas horas após o sequestro, mudaria para sempre o destino de Annabel Segura. Enquanto a polícia ainda nem sabia ao certo o que havia acontecido com Annabel, dentro da caminhonete, a situação fugia completamente do controle. Os sequestradores não eram especialistas, não tinham experiência em manter uma vítima em cativeiro, não possuíam um esconderijo preparado, nem sequer haviam planejado como lidariam com uma resistência. O plano existia apenas na teoria. Na prática, tudo acontecia de forma improvisada. Annabel estava assustada. Segundo as investigações, ela tentou conversar com os sequestradores e implorou para que a libertassem. Ela dizia que a família pagaria o que fosse necessário. Mas, naquele momento, os criminosos já estavam dominados pelo medo. Eles sabiam que testemunhas haviam visto parte da abordagem. A cada quilômetro percorrido, aumentava o receio de serem identificados. O nervosismo tomou conta dos dois. Em vez de pensarem racionalmente, passaram a agir por impulso. E foi justamente nesse momento que o caso tomou um rumo irreversível. Horas depois do sequestro, Annabel foi morta. As investigações concluíram que sua morte ocorreu no próprio dia do desaparecimento, provavelmente umas 6 horas depois. Ou seja, enquanto a família ainda acreditava que ela estava viva, enquanto toda a estrutura policial começava a ser mobilizada, Annabel já havia perdido a vida. Seu corpo foi ocultado em uma área isolada, na tentativa de dificultar qualquer descoberta. A partir daquele instante, o objetivo dos sequestradores deixou de ser apenas conseguir dinheiro. Agora eles também precisavam esconder um homicídio. Mas havia um detalhe perturbador. Mesmo sabendo que Annabel já estava morta, eles decidiram continuar fingindo que ela permanecia viva. E essa escolha prolongaria o sofrimento da família por muitos meses. Pouco tempo depois, começaram os primeiros contatos com os pais de Annabel. As ligações eram curtas, feitas de telefones públicos. Os sequestradores exigiam uma alta quantia em dinheiro para libertá-la. A cada ligação, reforçavam a mesma história. Annabel estaria viva, estava sendo bem tratada, mas qualquer tentativa de envolver a polícia colocaria sua vida em risco. Imagine o desespero daquela família. Os pais precisavam tomar decisões sob enorme pressão. Confiar nos criminosos ou colaborar com a polícia, correndo o risco de colocar a filha em perigo. Eles escolheram trabalhar junto aos investigadores, mas tudo precisava ser feito com extremo cuidado. Qualquer erro poderia ser fatal. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam, porque a verdade era muito diferente. Em poucos dias, o desaparecimento de Annabel dominava os noticiários. Sua fotografia aparecia em jornais, revistas, telejornais. Cartazes foram espalhados por diversas cidades. A população passou a acompanhar cada novidade da investigação. Milhares de pessoas ofereciam ajuda. Equipes de busca percorriam matas, estradas e terrenos abandonados. Helicópteros sobrevoavam grandes áreas. Cães farejadores eram utilizados. Cada denúncia recebida era verificada, mas nenhuma levava até Annabel.
A esperança permanecia viva, porque todos acreditavam que ela ainda estivesse em algum cativeiro. Os sequestradores alimentavam essa esperança a cada nova ligação. E sem saber, toda a Espanha acompanhava uma corrida contra o tempo que já não poderia mudar o destino da jovem. Os investigadores passaram a analisar cada telefonema, identificar sotaques, ruídos ao fundo, o tempo de duração das chamadas, as cabines telefônicas utilizadas. Tudo era cuidadosamente registrado. Naquela época, rastrear ligações era muito mais difícil que hoje. Os criminosos aproveitavam essa limitação. Ligavam de diferentes locais e desapareciam antes que a polícia pudesse localizá-los. Mesmo assim, investigadores começaram a perceber um padrão. Os autores não demonstravam frieza típica de sequestradores profissionais. Cometiam pequenos erros, mudavam detalhes da história, pareciam inseguros. Era como se improvisassem a cada contato. Essa percepção levaria a polícia a uma conclusão importante. Provavelmente estavam lidando com criminosos inexperientes, mas descobrir quem eram esses homens ainda parecia um desafio quase impossível. Nos meses seguintes, as ligações continuariam. A família viveria entre a esperança e o desespero. E um simples detalhe, ignorado no início da investigação, acabaria se tornando a peça que permitiria identificar os responsáveis por um dos crimes mais chocantes da história da Espanha. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas tornaram-se meses, e durante todo esse tempo, a família de Annabel viveu presa dentro dos sentimentos, a esperança e o medo. Cada vez que o telefone tocava, o coração acelerava. Seria finalmente uma prova que Annabel estava viva, ou apenas urgência dos sequestradores? Os criminosos continuavam fazendo contato de tempos em tempos. As chamadas eram sempre rápidas. A voz era firme, mas não transmitia a segurança de alguém acostumado a cometer esse tipo de crime. Eles insistiam que Annabel estava viva e exigiam o pagamento do resgate. A polícia, por sua vez, orientava a família a manter a calma e prolongar as conversas, sempre que possível. Cada segundo ao telefone poderia fornecer uma nova pista. Os investigadores analisavam tudo: o tom de voz, as pausas, a forma de falar e até os ruídos ao fundo. Mas apesar de todo o esforço, os criminosos conseguiram desaparecer antes que as chamadas fossem rastreadas. Parecia uma investigação sem fim. O desaparecimento de Annabel já havia ultrapassado os limites de Madrid. Toda a Espanha acompanhava o caso. Programas de televisão interrompiam a programação para divulgar novidades. Jornais estampavam seu rosto diariamente. Voluntários organizavam buscas. Centenas de pessoas caminhavam por bosques, terrenos baldios e áreas rurais na esperança de encontrar algum vestígio. Era impossível não se emocionar ao ver o empenho de desconhecidos tentando ajudar uma família que sequer conheciam. Naquela época, sem redes sociais, eram a televisão, o rádio e os jornais que mantinham o país informado. Todos os dias, milhões de pessoas faziam a mesma pergunta: onde está Annabel? Enquanto o país acompanhava a investigação, dentro da casa da família segura, o sofrimento era silencioso. Os pais evitavam perder a esperança. Concediam entrevistas, agradeciam o apoio recebido, faziam apelos públicos para que a filha fosse liberada. Cada palavra era cuidadosamente escolhida. Eles sabiam que os sequestradores poderiam estar assistindo. Qualquer frase mal interpretada poderia colocar Annabel em risco. Ou pelo menos era isso que eles acreditavam. Hoje sabemos que, infelizmente, ela já não estava mais viva. Mas seus pais passaram meses acreditando que ainda havia tempo para salvá-la. Essa falsa esperança tornou a tragédia ainda mais dolorosa. Apesar do cuidado em esconder a identidade, os sequestradores começaram a cometer falhas. Mudavam a forma de falar de uma ligação para outra. Alteravam detalhes sobre o suposto cativeiro. Em alguns momentos, demonstravam nervosismo. Em outros, pareciam improvisar completamente o que diriam para investigadores experientes. Aquilo chamava a atenção. Se fossem criminosos especializados, provavelmente manteriam sempre a mesma história. Mas não era o caso. Cada ligação reforçava a impressão de que estavam lidando com pessoas comuns, que haviam cometido um crime muito maior do que eram capazes de controlar. E essa percepção mudaria completamente o rumo da investigação. Enquanto uma equipe analisava as ligações, outra revisava milhares de informações recebidas da população. Foram incontáveis denúncias, carros suspeitos, movimentações estranhas, relatos de moradores.
A maioria não levava a lugar algum, mas os investigadores decidiram revisar tudo novamente. Às vezes, um detalhe aparentemente insignificante importância quando analisado junto de outras evidências. E foi exatamente isso que aconteceu. Entre centenas de depoimentos, um deles chamou a atenção. Uma testemunha lembrava de uma caminhonete vista nas proximidades do local onde Annabelle desapareceu. Na época, parecia apenas mais um veículo. Agora, aquela informação passava a fazer muito sentido. Os investigadores decidiram concentrar esforços para descobrir quem era o proprietário. Sem saber, estavam cada vez mais próximos da verdade. O veículo finalmente seria identificado. E a partir dele, a polícia chegaria a 2 homens que jamais imaginaram que um detalhe aparentemente banal os entregaria. Depois de muitos meses de sofrimento, a investigação finalmente começava a revelar quem estava por trás do desaparecimento de Annabelle Segura. Mas a descoberta que viria a seguir seria ainda mais devastadora do que todos imaginavam. Enquanto os sequestradores continuavam alimentando a mentira de que Annabelle ainda estava viva, a polícia espanhola montava uma das maiores operações de buscas da década. Cada ligação recebida era tratada como uma oportunidade. Cada denúncia era investigada. Cada testemunha era novamente entrevistada. Centenas de agentes passaram a trabalhar exclusivamente no caso. Especialistas em sequestros, peritos em telefonia, investigadores da Guarda Civil e da Polícia Nacional. Todos tinham um único objetivo: encontrar Annabelle com vida. Durante meses, helicópteros sobrevoavam áreas rurais, cães farejadores percorreram bosques, fazendas e terrenos abandonados. Mergulhadores chegaram a vasculhar represas e rios. As buscas eram constantes. Sempre que surgia uma nova pista, equipes eram enviadas imediatamente. Infelizmente, todas terminavam da mesma maneira, sem qualquer sinal de... Os pais de Annabelle recusavam-se a desistir. Sempre que o telefone tocava, corriam para atender. Talvez fosse a ligação que confirmaria que ela ainda estava viva. Talvez fosse o momento de negociar sua libertação. Os sequestradores sabiam exatamente como explorar esse sofrimento. Continuavam telefonando, mudavam o local das entregas, alteravam as instruções, exigiam novas condições, faziam a polícia correr de um lado para o outro. Enquanto isso, a Espanha inteira acompanhava a angústia daquela família. Os telejornais exibiam reportagens quase diariamente. O rosto de Annabelle tornou-se conhecido em todo o país. Era impossível permanecer indiferente. Milhares de pessoas enviavam mensagens de apoio. Outros afirmavam ter visto a jovem em diferentes cidades. Cada informação precisava ser conferida. Quase todas terminavam em frustração. Mesmo assim, ninguém desistia, porque todos acreditavam que ainda havia tempo para salvá-la. O que ninguém sabia era que desde o primeiro dia, a corrida contra o tempo já havia terminado. E essa é talvez a parte mais dolorosa de toda essa história. A investigação do desaparecimento de Annabelle levou as autoridades espanholas a reverem procedimentos em casos de sequestro. O compartilhamento de informações entre diferentes unidades policiais foi ampliado. As técnicas de análise de ligações telefônicas passaram a receber mais investimentos. Especialistas em negociação foram incorporados a investigações futuras. O caso mostrou que um sequestro podia ser cometido por criminosos sem experiência, tornando as investigações ainda mais imprevisíveis. Cada erro dos sequestradores precisava ser identificado antes que desaparecesse. E foi exatamente um desses erros que começaria a desmontar toda a farsa. Os dias se transformaram em semanas. As semanas deram lugar aos meses. E mesmo sem uma única prova concreta do paradeiro de Annabelle, a investigação nunca foi interrompida. Na sede da polícia, dezenas de agentes trabalhavam em turnos praticamente ininterruptos. Não era apenas um caso de desaparecimento. Agora era uma corrida contra o tempo. A cada dia que passava, diminuíam as chances de encontrar a jovem com vida. Mesmo assim, ninguém queria admitir essa possibilidade. Os investigadores se recusavam a desistir. Com a repercussão nacional, começaram a chegar milhares de informações. Telefonemas, cartas, relatos anônimos. Pessoas afirmavam ter visto Annabelle em Madrid, outros diziam que ela vista em Barcelona. Alguns juravam que ela estava escondida em uma fazenda. Outros acreditavam que havia sido levada para outro país.
Toda a informação era registrada, nenhuma pista era ignorada. A grande maioria terminava da mesma maneira, um beco sem saída. Mesmo assim, a polícia continuava, porque bastava uma única pista verdadeira para salvar uma vida. Poucos casos tiveram tanta cobertura na Espanha. Telejornais abriam suas edições falando sobre Annabel. Programas especiais entrevistavam investigadores. Especialistas analisavam as ligações dos sequestradores. Jornais publicavam mapas, fotografias e cronologias completas do desaparecimento. Seu rosto tornou-se conhecido em praticamente todo o país. A população acompanhava a investigação como se Annabel fosse alguém da própria família. Enquanto isso, na casa da família Segura, o telefone nunca deixava de ser motivo de ansiedade. Qualquer toque fazia todos correrem. Talvez fosse ela, talvez fosse uma nova exigência, talvez finalmente fosse a notícia que colocaria fim àquele sofrimento. Os pais conviviam diariamente com uma mistura devastadora de esperança e medo. Dormiam pouco, comiam pouco, viviam esperando por uma ligação, esperando por uma notícia, esperando pela volta da filha, sem saber que desde o primeiro dia essa espera já era impossível. Sempre que os sequestradores ligavam, negociadores especializados assumiam a conversa. Cada segundo era precioso. Eles tentavam manter os criminosos falando, faziam perguntas aparentemente simples, mudavam de assunto, pediam novas provas de que Annabel estava viva. Enquanto isso, outras equipes tentavam localizar a origem das chamadas. Na década de 1990, esse trabalho era extremamente difícil. As ligações eram feitas de telefones públicos. Os criminosos desligavam rapidamente. Quando as equipes chegavam ao local, eles já haviam desaparecido. Era um jogo de paciência, um jogo em que qualquer erro podia custar uma vida. Mas ninguém consegue mentir para sempre. Sem perceber, os sequestradores começaram a repetir determinados locais. Utilizavam regiões conhecidas, mantinham hábitos parecidos, mudavam as histórias, entravam em contradição. Cada detalhe era anotado pelos investigadores. Separadamente, aquelas informações pareciam insignificantes. Juntas, formavam um retrato dos criminosos. O quebra-cabeça finalmente começava a ganhar forma. A polícia ainda não sabia seus nomes, mas tinha certeza de uma coisa. O fim daquela investigação estava cada vez mais próximo. Os meses passavam, as ligações continuavam, mas algo havia mudado. Os investigadores já não estavam apenas esperando um erro dos sequestradores. Eles passaram a provocá-lo. Cada chamada era cuidadosamente preparada. Negociadores treinavam, tentavam prolongar a conversa. Quanto mais tempo os criminosos permanecessem na linha, maiores seriam as chances de obter uma pista. Ao mesmo tempo, equipes percorriam as cabines telefônicas utilizadas nas ligações anteriores. Conversavam com comerciantes, analisavam horários, refaziam trajetos. O trabalho era lento, minucioso, quase invisível para quem acompanhava apenas pelos jornais. Mas, nos bastidores, o cerco começava a se fechar. Ao comparar dezenas de ligações, os investigadores perceberam algo interessante. Os sequestradores pareciam conhecer determinadas regiões muito melhor do que outras. As chamadas partiam sempre de uma área relativamente limitada. Isso indicava que eles provavelmente moravam ou trabalhavam por perto. Outra observação chamou a atenção. A forma de falar dos criminosos mudava de uma ligação para outra. Em alguns momentos, demonstravam confiança. Em outros, pareciam extremamente nervosos. Era evidência de que não eram sequestradores profissionais. Cada nova conversa reforçava essa conclusão. Os investigadores passaram então a cruzar informações de antigos suspeitos, veículos vistos na região do desaparecimento, pessoas com dificuldades financeiras. O número de possíveis envolvidos diminuía lentamente. A velha caminhonete vista por testemunhas no dia do desaparecimento voltou ao centro da investigação. Na época do sequestro, aquela informação parecia insuficiente. Agora, meses depois, ela se encaixava perfeitamente com outras evidências. Os investigadores começaram uma verdadeira maratona para localizar veículos com características semelhantes. Foram consultados registros de trânsito, documentos dos investigadores. Sem saber, eles já estavam sendo observados. Ao contrário do que muitos imaginam, a polícia não realizou prisões imediatamente. Antes disso, precisava reunir provas suficientes. Os investigadores acompanharam a rotina dos suspeitos.
Observavam seus deslocamentos, registraram encontros, analisaram seu comportamento. Cada detalhe era anotado. Era um quebra-cabeça e cada nova peça aproximava a polícia da verdade. Os agentes sabiam que um erro poderia colocar toda a investigação a perder. Por isso, agiam com extrema cautela. Enquanto isso, os criminosos acreditavam que haviam cometido o crime perfeito. Continuavam vivendo normalmente, trabalhando, encontrando amigos, tentando manter uma aparência de vida comum, sem imaginar que a cada dia a polícia estava mais perto. Mesmo diante das suspeitas, cada vez mais fortes, a prioridade dos investigadores permanecia a mesma: encontrar Annabelle, com vida. Essa esperança ainda guiava todas as decisões da equipe. Nenhum policial queria aceitar outra possibilidade. Os pais também não. A família continuava acreditando que em algum lugar Annabelle esperava ser resgatada. Era essa esperança que lhes dava forças para enfrentar mais um dia. Infelizmente, os investigadores estavam prestes a descobrir uma verdade muito diferente. Uma descoberta que encerraria meses de angústia, mas iniciaria um luto ainda mais doloroso. O cerco finalmente havia se fechado. Depois de meses de trabalho silencioso, os investigadores acreditavam ter reunido provas suficientes para agir. Os dois principais suspeitos foram levados para depor. No início negaram qualquer envolvimento. Disseram que jamais haviam visto Annabelle, tentaram explicar seus deslocamentos, negaram conhecer um ao outro em profundidade, mas os investigadores já possuíam informações demais. As versões começaram a entrar em contradição. Pequenos detalhes não coincidiam. Horários, locais, depoimentos, tudo apontava para a mesma direção. A pressão aumentava. Horas de interrogatório se transformariam em dias, até que finalmente um deles cedeu. A confissão começou de forma fragmentada. Primeiro, admitiu o sequestro. Depois, revelou aquilo que a polícia mais temia ouvir. Annabelle jamais seria encontrada viva. Segundo o depoimento, o plano havia saído completamente do controle, poucas horas após o sequestro. Tomados pelo pânico e pelo medo de serem identificados, os criminosos decidiram matá-la no mesmo dia. Mesmo assim, continuaram telefonando para a família durante meses. Cada ligação, cada promessa, cada pedido de resgate, tudo fazia parte de uma mentira construída sobre uma tragédia que já havia acontecido. Quando essa informação chegou aos investigadores, o clima na sala mudou completamente. A missão deixava de ser um resgate. Agora era preciso devolver Annabelle à sua família. Após a confissão, os suspeitos concordaram em indicar o local onde haviam abandonado o corpo. Era uma área isolada, afastada dos grandes centros urbanos. Um lugar escolhido justamente porque acreditavam que ninguém jamais procuraria ali. Viaturas seguiram o comboio. Peritos, investigadores e equipes forenses acompanharam cada passo. O silêncio era absoluto. Todos sabiam que estavam prestes a encerrar uma das buscas mais longas e dolorosas da Espanha. Chegaram ao local indicado, os trabalhos começaram imediatamente. Depois de algum tempo de escavação, vieram os primeiros indícios. Pouco depois, os restos mortais de Annabelle foram encontrados. Naquele instante, terminava oficialmente a esperança de um país inteiro. A notícia espalhou-se rapidamente. Os telejornais interromperam a programação. As manchetes mudaram completamente. O desaparecimento, que durante meses alimentou a esperança, transformava-se definitivamente em um caso de homicídio. Para os pais, foi o momento mais difícil de toda aquela história. Durante meses, eles acreditaram que a filha ainda pudesse voltar para casa. Agora, precisavam enfrentar uma realidade devastadora. Além da perda irreparável, descobriram que haviam sido enganados durante todo aquele tempo. Cada ligação recebida, cada negociação, cada espera ao lado do telefone, tudo havia acontecido quando Annabelle já não estava mais viva. Era uma crueldade impossível de medir. Com a confissão, as provas materiais e a reconstrução dos acontecimentos, a justiça espanhola pôde responsabilizar os envolvidos. O caso foi amplamente acompanhado pela imprensa. Durante o julgamento, vieram à tona detalhes sobre o planejamento improvisado do sequestro, a motivação financeira e a sequência de decisões que transformaram um crime já gravíssimo em uma tragédia ainda maior. Os responsáveis foram condenados,
Mas nenhuma sentença seria capaz de devolver Anabel à sua família, nem apagar os meses de sofrimento vividos por seus pais, nem diminuir o impacto que esse caso causou em toda a sociedade espanhola. Anabel Segura terminou nos tribunais, mas seu legado ultrapassou as salas de audiência. Ele mudou a forma como a Espanha lidava com investigações de sequestro. Marcou uma geração inteira e deixou uma pergunta que ainda hoje provoca reflexão. Até onde a ganância e o desespero podem levar pessoas aparentemente comuns? Há crimes que terminam com uma prisão, outros terminam com uma condenação, mas alguns nunca terminam de verdade. O caso Anabel Segura é um deles. Mais de 3 décadas depois, seu nome ainda é lembrado na Espanha como símbolo de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Uma jovem que saiu para correr em uma manhã comum. Uma família que viu sua rotina ser destruída. Um país inteiro que acompanhou, dia após dia, uma busca marcada pela esperança. Durante meses, a sociedade espanhola acreditou que Anabel ainda pudesse ser encontrada viva. Os jornais noticiavam cada nova pista. As emissoras de televisão acompanhavam cada ligação. A polícia não interrompeu as buscas em nenhum momento, mesmo quando as pistas desapareciam. Uma nova linha de investigação era aberta. Centenas de profissionais dedicaram incontáveis horas ao caso. Investigadores, peritos, negociadores, especialistas em telefonia, equipes de busca, pilotos de helicóptero, condutores de cães farejadores, todos movidos pela mesma esperança: salvar uma vida. Infelizmente, essa oportunidade já havia sido tirada poucas horas depois do sequestro. E talvez seja justamente esse detalhe que torna essa história tão dolorosa. Enquanto milhares de pessoas trabalhavam incansavelmente para encontrá-la, Anabel já não podia mais ser salva. Mas ninguém sabia disso, nem a polícia, nem a imprensa, muito menos seus pais. É impossível falar desse caso sem pensar na dor da família Segura. Durante meses, eles atenderam telefonemas, acreditando que do outro lado da linha existia uma chance de rever a filha. Cada instrução recebida reacendia uma esperança. Cada dia sem notícias aumentava a angústia. E quando finalmente descobriram a verdade, precisaram enfrentar um segundo choque. Não apenas haviam perdido Anabel, também descobriram que toda aquela espera havia sido sustentada por uma mentira cruel. É um tipo de sofrimento difícil até de imaginar. O caso provocou mudanças importantes na Espanha. As forças de segurança passaram a aperfeiçoar protocolos de investigações de sequestro. Houve maior integração entre diferentes unidades policiais. Os sistemas de rastreamento de chamadas evoluíram ao longo dos anos. As técnicas de negociação com os sequestradores também foram aprimoradas. Embora nenhuma dessas mudanças pudesse alterar o destino de Anabel, elas ajudaram a preparar o país para enfrentar casos semelhantes no futuro. Seu nome acabou se tornando parte da história da investigação criminal espanhola. Quando estudamos crimes reais, é fácil concentrar nossa atenção nos criminosos. Mas este canal existe por outro motivo, para lembrar das vítimas, para entender como esses acontecimentos mudaram famílias, cidades e até países. Anabel Segura não deve ser lembrada apenas pelo crime que sofreu. Ela era uma filha, uma estudante, uma jovem cheia de sonhos, uma pessoa que tinha toda uma vida pela frente. Infelizmente, seus planos foram interrompidos por uma decisão tomada em poucos minutos, por 2 pessoas movidas pela ganância. Essa história nos lembra que por trás de cada manchete existe uma família que jamais voltará a ser a mesma e que nenhuma quantia em dinheiro é capaz de reparar uma vida perdida. Depois de analisar profundamente o caso de Anabel Segura, uma pergunta não saiu da minha cabeça. Como alguém consegue conviver com a própria consciência depois de prolongar por tanto tempo o sofrimento de uma família? O sequestro, por si só, já foi uma tragédia irreparável. Mas manter os pais alimentando a esperança por meio de telefonemas e falsas promessas tornou essa história ainda mais cruel. Sempre que vejo um caso como este, procuro lembrar que, antes de ser uma manchete, Anabel era uma pessoa.
Era uma filha, uma jovem, cheia de sonhos, com planos para o futuro e uma vida inteira pela frente. Tudo isso foi interrompido por uma decisão tomada em poucos minutos. Esse caso também me faz refletir sobre o extraordinário trabalho dos investigadores. Mesmo diante da falta de tecnologia da época, eles não desistiram. Continuaram procurando respostas, analisando cada pista e buscando a verdade. A família pudesse ao menos conhecer o que realmente havia acontecido. Infelizmente, a justiça nunca consegue devolver uma vida, mas ela pode impedir que o silêncio vença. E é por isso que eu acredito que contar histórias como a de Annabelle é importante. Não para alimentar curiosidade sobre o crime, mas para preservar a memória da vítima. Compreender os fatos, saber que por trás de cada investigação existem pessoas que jamais deixarão de sentir essa ausência. Que Annabelle Segura seja lembrada não apenas pelo crime que sofreu, mas pela vida que teve e pelos sonhos que nunca pôde realizar. Eu não estou aqui para dizer no que você deve acreditar. Eu estou aqui para apresentar os fatos, explorar as evidências e levar a memória daqueles cujas histórias jamais devem ser esquecidas. Se este vídeo trouxe informações que você ainda não conhecia, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem investigações sérias e documentários sobre crimes reais, mistérios e acontecimentos históricos. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou a Andy Corrêa. Nos encontramos no próximo mistério. Até o próximo encontro.